Fala, turma, mais um episódio incrível aqui hoje do Ubicast. Tô com um grande irmão de Maringá. O que você achou, Estevão? Cara, foi bom demais, muitos insights, né? Principalmente para quem quer empreender e entender como que o mercado da internet mudou, né? Eu acho que se você não tá na internet, você tá morto. Então, a gente mostrou um caminho aí diferente do que acho que o pessoal tá acostumado para começar a empreender na internet. É simples, funciona e a gente falou bastante no podcast, né? Boa, irmão. Topzera. Bora pro episódio, roda a vinheta. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God don't change, but it's easy. Yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. H-E-A-K to the second level. Cal G. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ubicast. Sempre uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Agradecer sempre o carinho de todo mundo que manda comentário, que tá aí compartilhando, curtindo. E vai ficar a dica mais uma vez para vocês, principalmente se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, é de graça, não custa nada para você fazer isso. E dá um curtir também, dá uma curtida nesse vídeo, seja no YouTube, seja no Spotify. Compartilha para toda a sua família, para as pessoas que você mais ama, que você de repente gostaria de levar um insight de qualidade hoje. Vamos falar de alguns assuntos muito incríveis aqui, especialmente de empreendedorismo, de venda direta. E tenho a honra aqui, na verdade, de meio que completar um ciclo, né? Vai ser maravilhoso ter esse papo aqui com um grande irmão que é engenheiro químico, empresário, com mais de 10 anos de experiência, liderando equipes de vendas. Atua em representações nos mercados de suplementação hoje, a gente é sócio junto na Hive Global, inclusive, e agronegócio também. Iniciou negócios na internet com um podcast focado em vendas diretas, o qual eu tive a honra de participar. O primeiro podcast que eu fui na vida foi esse cara que me convidou. E, obviamente, hoje ele, junto com o irmão dele, comanda um canal chamado Projeto Trivia. E em apenas 5 meses ele já alcançou uma média de 800 mil pessoas por mês nas redes sociais, com mais de 25 mil seguidores no Instagram e TikTok. Seja muito bem-vindo, diretamente de Maringá, né? Estevão Meneghetti, tudo bem, irmão? Bom demais, meu irmão. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui com você. Né? A gente teve uma oportunidade de estar junto lá no Papo com Lendas, que foi onde eu iniciei também, né? Verdadeiramente dentro da internet. E vamos trocar uma ideia aí com o pessoal e tenho certeza que vai ser bom demais. Boa, bom demais. Já que eu já citei, você também, né? Eu acho que aquele dia foi muito memorável para mim. Acho que picou um mosquitinho ali da vontade, talvez, de começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Foi uma honra mesmo ter participado ali do podcast. Eu pude participar de outros depois, mas ali foi o start, né? E eu tava num momento de ascensão, de auge na carreira, então assim, cara, foi um momento extraordinário. Eu lembro que naquela viagem fui pra Maringá, depois eu fui pra mais 4 cidades no total, né? Acho que eu fui pra Curitiba e foi loucura, né? Eu fui de Maringá pra Curitiba, cara. Eu lembro, foi longe, acho que você passou depois você foi pra Santa Catarina também, depois pra eu fui pra Santa Balneário, Catarina, né? eu passei, se não me engano, foi Joinville, Balneário, foi um tourzinho, né? Foi muito massa e saudade das viagens. Mas Bom demais. aproveitando que a gente tocou nesse assunto, quase não é tão de praxe começar dessa forma, mas vamos fazer um remember aqui, um recap. O que você acha que que você ter ido por esse caminho do esporte trouxe de algum tipo de habilidade pra você dentro do negócio? Você acha que foi valioso? Principalmente resiliência. Porque eu nunca fui o melhor do time. Pra ser sincero, eu era perna de pau com 9 anos de idade. 8 pra 9. Mas eu amava futebol. E eu falei, cara, puta, eu tenho... Não é possível. Se treinar, dá pra ficar bom. Só um gostinho. Mas foi maravilhoso. Dia 28 de junho de 22, né? Já faz aí 2 aninhos. E... Cara, passa rápido, né? Surreal, Já cara. faz 2 anos já. Surreal. E, bom, eu trouxe mais pra gente, né? Ter essa nostalgia aí, né? Muito massa. Eu já tive também o privilégio de chamar algumas pessoas aqui que a gente tem um bom histórico junto. Mas o que te traz, assim, só de olhar pra trás, ver esse momento? O que mais de repente, te tocou naquele dia, no sentido de algum insight especificamente? Você consegue, de repente, sei lá, por essa nostalgia, trazer alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que tudo é aprendizado, né? Tava até conversando com seu pai aqui.
E a gente aprendeu muito nesse período, porque eu acho que desde que a pandemia começou, né, nós, na nossa profissão, nos nossos negócios, a gente passou por momentos de transição, e eu acho que a gente ainda está finalizando esse momento de transição, né? É mais longo do que a gente esperava, a gente vem passando por mudanças, né? E fica até legal que o take que você pegou aí, que você fala no final, resiliência. Então, os insights são muito nesse sentido. Foram mais de 50 episódios com convidados, né, no Papo com Lendas. Bom demais. E todos eles tinham algumas características em comum. E eu sempre busquei identificar essas características em comum. Né? Por quê? Porque eu sabia que se eu utilizasse dessas características, se eu me desenvolvesse nessas características, eu poderia ter o resultado das pessoas que eu estava ali convidando para participar comigo. E eu sempre tentei trazer gente boa, né? Total. Não era qualquer pessoa. Muita gente pedia para participar, mas não era qualquer pessoa que eu trazia dentro do podcast para gravar, porque eu sabia que eu tinha que entregar resultado para o pessoal que estava assistindo. Sem dúvida. Né? Então a gente trazia pessoas que estavam tendo resultado, pessoas que tinham muito potencial e já estavam demonstrando isso, né? E aquilo que você falou ali, resiliência, né? Você treinando, você fica bom. Eu acho que tudo isso faz muito sentido quando você quer construir o seu próprio negócio. Total. Eu vejo muito dentro da própria internet, né? Que eu falo que o Papo com Lendas foi meu primeiro start dentro da internet. Não era o modelo de negócio que eu tinha pensado antes, né? Porque eu tinha pensado junto já com meu irmão antes do Papo com Lendas, num modelo de negócio na internet voltado para podcast. Então não era aquele o que a gente tinha pensado inicialmente, mas foi o que deu start para a gente empreender dentro desse mercado. E o que a gente mais percebe é isso, que as pessoas elas não têm resultado dentro dos negócios, dentro da internet, porque elas simplesmente não têm a consistência e a resiliência para esperar as coisas darem certo. Recentemente eu até vi um vídeo de um cara falando assim, ele pergunta assim, pô, se você pudesse jogar na loteria, de graça, quantas vezes você jogaria? Todas, né? É de graça, beleza, vou jogar todas as vezes e beleza. E ele fala que gravar vídeos na internet é a mesma coisa. Cara, se você gravar, se você tiver consistência, é um monte de bilhete de loteria que você está colocando ali. Uma hora Boa. vai estourar e o teu negócio vai acontecer. E na internet é bem engraçado, porque é muito assim que acontece. Você começa, o negócio não parece que não vai, e de repente, pum, foi. Mas não é de repente, é de repente, pô, depois de 1, 2 anos ali, com consistência, o teu negócio acontece, né? É o resultado da noite pro dia que demorou anos para acontecer. Exato. Né? Então, a consistência e, óbvio, o teu desenvolvimento no processo é o que mais impacta, né, em tudo que você vai fazer, né? Na verdade. Não é só na internet, não é só no empreendedorismo, acho que em tudo. Boa, boa. Não, essa sacada do todos os dias publicar um vídeo com relação a bilhete de loteria, puta, genial. Realmente faz total diferença e muitas pessoas às vezes acabam desanimando ou rotina, correria do dia a dia, desfoca não do vê que é resultado, importante, né? E aí acaba realmente largando a mão. E não só para a internet, né? Eu acho que pegar a carreira de venda direta, que a gente tem alguns bons anos juntos ali também, cara, é o mesmo conceito. É a mesma coisa. No final do dia, dentro dos aspectos de liderança e de empreendedorismo, independente se o cara tem um negócio próprio ou não, são disciplinas, são algumas características que são fundamentais para você atingir sucesso, atingir resultado em qualquer âmbito, né? E voltando pro começo, né? Porque eu sempre inicio aqui o nosso videocast, o nosso papo com uma pergunta que é bem, acho que dá um norte, né, para todo mundo que está assistindo e de repente não te conhece, né, ainda. Até mesmo alguns te conhecem, eu li sua bio, sabe mais ou menos assim, né, o beabá ali no papel, a tua função, principalmente aspectos profissionais, mas quem é o Estevão na essência? Como que você definiria isso? Cara, eu sou uma pessoa que eu passei por vários momentos de desenvolvimento. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? Muito sonhadora. Eu sempre fui aquela pessoa que eu pensava, por que não? Por que não comigo? Por que que eu não posso ter isso? Por que que eu não posso alcançar aquilo? Boa. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito mais introvertida, mais tímida.
quando eu conheço a pessoa, aí eu consigo me soltar e, obviamente, né, são mais de 10 anos aí trabalhando com relacionamento, você vai melhorando no processo, né? Mas, contando um pouquinho da minha história, eu vim de uma família de empresários, lá do interior do Paraná, em Maringá, e eu sempre me espelhei muito na história do meu avô. Porque meu avô, ele teve até a 4ª série de estudo, e mesmo assim ele montou os negócios que ele montou. Hoje a família tem um grupo de usinas de álcool e açúcar ali na região do Paraná, são 10 usinas, né, que é uma empresa grande, que ele deixou um legado para todo mundo. E eu sempre pensei, cara, como que eu posso construir algo que se assemelhe ao que o meu avô construiu? Tá. Infelizmente, eu não tive maturidade para conversar com o meu avô nos momentos em que ele teve lucidez, porque depois, no final da vida, ele perdeu um pouquinho da lucidez, e eu não tive a oportunidade de, com maturidade, poder trocar essas ideias com ele. Mas eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, e eu via que eu teria que correr atrás para não ficar acomodado, né? Então, tudo que eu me dispus a fazer, tudo que eu decidi iniciar de projetos de empreendedorismo, foram por causa disso, de ser uma pessoa sonhadora, de querer mais, de querer fazer diferente. E eu sei também que se eu for mais e melhor, eu vou poder ajudar mais pessoas também. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Eu gosto muito de ter o reconhecimento de, pô, que legal, você me ajudou. O que você me falou aqui nesse começo, pra mim, é muito valioso, né? Cara, foi o primeiro podcast que eu fui e isso plantou uma sementinha para eu começar o que eu tô fazendo hoje. Para mim, isso aí não tem preço. Né? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito disso, e eu sei que para eu conquistar isso, eu preciso crescer, eu preciso ter mais, eu preciso me desenvolver, eu preciso acreditar. Né? E, obviamente, eu preciso fazer acontecer. Né? Então, acho que a minha essência é muito nisso. Eu tive que me desenvolver muito, mas eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora de por que não? Por que não fazer diferente? Né? Tanto que agora a gente meteu a cara aí no entretenimento. Eu nunca imaginei que eu pudesse me envolver com esse mercado. E, pô, tamo no caminho agora também, né? Top. E puxando um gancho, você falou do seu avô, né? Enfim, algo bem legal. Mas antes, em relação a isso que você falou, putz, não tem preço, né? O que você falou pra mim, etc. Teve um cara, grande amigo, Rafael Kutait, que teve um episódio aí, vou até deixar o card dele depois pra vocês acompanharem, né? Que foi um episódio excepcional. Ele é treinador de vendedores, pra você ter ideia. Então, é um cara, assim, fantástico também. Ele usou um termo muito bacana, chama salário emocional, para isso que você estava... definir o que você estava escrevendo, né? Porque é um negócio que é imensurável, é o tal do intangível, mas que, cara, vale demais. Eu tive muito esses sentimentos, principalmente, né, durante toda a carreira liderando equipes de vendas também, na Monavi, na Junés. Então, assim, é um negócio que você começa eu desconhecia, pelo menos, esse sentimento, né? Sim. Então, você poder ajudar a pessoa putz, saiu do zero, conquistou um resultado, conquistou uma viagem, teve um reconhecimento específico, você teve o dedo ali, né? Você ajudou de alguma forma, ou inspirou que seja. Às vezes, indiretamente, você inspira muita gente. Exato. E teu avô foi uma baita inspiração, né, pra você. Total. Então, assim, talvez ele não conseguiu, né, como você falou, aproveitar no momento, te dar uma orientação específica, te ensinar, né, te dar um aprendizado X, mas para sempre vai ser uma inspiração e isso vai te dar muita força, né, com certeza. Com certeza, e mesmo não conseguindo ter trocado tanta ideia assim com ele a respeito de negócios, eu perguntava muito para minha mãe, eu falava assim, mãe, o que o vô fazia, né, de diferente? E a resposta principal era, ele sempre lia muito, e foi aí que também começou o meu interesse pela leitura, para poder buscar conhecimento de outras formas, né? E é louco que a gente sempre vai modelar, cara. Sempre a gente vai modelar alguém. E aí é bom que a gente consiga modelar as melhores pessoas, os melhores hábitos, né? Porque o ser humano é muito isso. Você vai... Tipo, é engraçado, mas começa a conviver com uma pessoa nova, que X entrou no teu círculo, né? No teu círculo íntimo, ou enfim, na tua rotina, por um tipo de trabalho, ou pessoal, seja lá qual for. Você vai começar a pegar várias coisas que essa pessoa faz, ou o jeito que ela pensa, aquela história, né? Você é a soma das 5 pessoas, na média das 5 pessoas que você mais convive. Total. Então, é muito importante isso que você tá falando, porque tem muitas pessoas que pecam nessa escolha, né? Porque é uma escolha. Você tem que escolher quem são as pessoas que você vai dar mais acesso, e naturalmente isso vai
É a lei da associação e da desassociação, né? Que é muito mais difícil também. É você, às vezes, ter que se desassociar de alguém porque aqueles hábitos estão te puxando para baixo, né? Total. Irmão, e falando um pouquinho de... a gente pode, talvez, entrar até um pouco nesse aspecto da venda direta, né? Que eu acho que, antes da gente chegar no seu projeto que você está agora... É uma das nossas paixões, né? Não, com certeza, absoluta. Eu sou apaixonado, não tem... E você, passou por... não só diversos momentos na carreira, mas você sentou com várias lendas, né? Porque o seu podcast era o Papo com Lendas e tinha ali, eu lembro de alguns episódios que você fez com o Fabiano, fez com o Rodrigo Berkenbrock, fez com, enfim, diversas lendas, Beto, enfim. Como que foi, assim, pra você? Acho que eu até vou te fazer 2 perguntas em um, né? Como que foi você absorver tanta coisa boa na sua carreira, mas qual foi o privilégio de ter acesso nesses podcasts, a essas lendas, que são de fato referências, pessoas que conseguiram resultados extremamente fora da curva, e como que foi pra você, assim, sair de um mero ouvinte pra ser host de podcast frente a essas lendas? Legal. Cara, eu acho que o primeiro ponto é assim, não tem como você absorver tudo, né, de primeira, né? Então, eu lembro que quando eu comecei, eu pensava assim, não, eu vou levar um caderno e vou ficar anotando ali o que o cara vai me passar, né? Eu nunca tive muito roteiro, porque eu queria sempre levar mais para aquilo que a conversa tava, para o caminho que a conversa estava andando, né? Mas eu vi que eu poderia assistir de novo aquele episódio, né? Então, vários episódios. Eu acho que nenhum episódio eu só assisti uma vez. Eu assisti todos os episódios mais de uma vez, porque sempre tinha informações muito valiosas e o principal eram perguntas que eu realmente gostaria de fazer para aquelas pessoas que estavam sentadas ali na minha frente e que ninguém fazia. Por quê? Porque num treinamento você não tem essa oportunidade. Num treinamento você não chega naquele ponto da história específico daquela pessoa, né? Por exemplo, o seu mesmo. Eu não sabia que você tinha tido experiências dentro do futebol. E a gente trocou muita ideia relacionada a isso no teu podcast. Verdade. Por quê? Porque tem muita coisa dali que moldou você para atingir os resultados que você tinha atingido, né? E dentro de um evento maior ou até num treinamento de liderança mais fechado, a gente não consegue ter toda aquela troca. Por isso que eu recomendo muito para que as pessoas escutem os podcasts, para que as pessoas... eu quero modelar aquela pessoa está sendo convidada para um podcast, cara, assiste aquele podcast, porque ali você vai ter alguns ensinamentos diferenciados que você não consegue em nenhum outro lugar. Total. Em nenhum outro lugar. Às vezes não é a pergunta que você gostaria de fazer, né, porque você está como um espectador, mas é uma pessoa diferente que está acostumada a fazer perguntas. E aí entra a tua segunda pergunta, né? Como foi ser host de um podcast? Eu acho que o primeiro ponto é entender que eu não sou o principal daquele programa, né? Eu não posso querer os holofotes para mim. E eu tenho que incentivar a pessoa a falar. Então, o meu objetivo ali é fazer boas perguntas. Eu ouvia Algo que é muito difícil de fazer, né? É muito difícil de fazer. O Caio Carneiro sempre falou muito isso pra gente, né? Ele falava assim, você tem que se tornar um especialista em fazer perguntas. E fazer boas perguntas. E, inclusive, ter uma segunda pessoa comigo me ajudou muito nisso. Porque quando eu travava... Porque, cara, travei vários momentos. Quando eu travava, a outra pessoa vinha muitas vezes com uma pergunta e conseguia manter a conversa acontecendo, sempre com o convidado sendo a estrela daquele episódio. A gente sempre estava lá, mas nós nunca éramos a estrela do projeto. A gente tinha que saber muito bem passar o bastão. Cara, eu tô te convidando aqui, eu quero ouvir a sua história. Eu quero ouvir a sua experiência. Eu quero ouvir a sua opinião, mesmo que a minha opinião seja diferente da sua. E aí, era um desafio. Por quê? Porque às vezes o convidado falava uma coisa, não era muito bem aquilo que eu entendia, mas eu não podia rebater. Eu tinha que continuar perguntando, continuar me aprofundando dentro daquele assunto de acordo com o que o convidado estava trazendo. Né? Então, eu acho que o principal ponto foi esse. Né? Era muito conhecimento, era muito conteúdo, não tinha como absorver, então eu não podia ficar preocupado com aquilo naquele momento, em anotar. Depois eu
me virava com isso, depois eu ia ter o vídeo gravado, eu ia poder me aprofundar em todos os conhecimentos, poderia fazer as minhas anotações, e eu tinha que fazer aquela conversa render, transformando aquele meu convidado na estrela daquele episódio. Até porque, na grande maioria das vezes, os espectadores queriam ouvir o meu convidado. E esse também foi um desafio do meu podcast, que eu acho que é um desafio de todo podcast, que é o quê? Beleza, você está trazendo um convidado, mas você também, ao mesmo tempo que você tem um convidado, você tem que fazer o teu público, a tua audiência gostar de você. Por quê? Porque vão ter episódios, vão ter eventos que você não vai ter um convidado, que você vai estar sozinho. E aí você vai ser a estrela daquele programa. E se a tua audiência não gosta de você, aquele episódio em si ele não vai para frente. Então você tem que conseguir uma maneira de, ao mesmo tempo que eu estou transformando a pessoa numa estrela, a minha audiência também tem que gostar do meu jeito. Daí do meu jeito de fazer pergunta, do meu jeito de descontração, da minha leveza na hora de estar conversando. Né? As pessoas têm que gostar de você também. Então esses são os principais desafios ali quando você tem um convidado para fazer uma entrevista, para fazer um bate-papo, né? Boa, boa. Não, total, cara. Eu acho sensacional os pontos que você trouxe. E, querendo ou não, você falou de vários. Tive vários insights aqui, né? Mas, no momento que você tá conduzindo a conversa, qual o maior desafio que você acha para você conseguir, assim, às vezes deixar aquela pessoa mais à vontade? Porque tem muita gente que às vezes nunca falou. Sim. A pessoa nunca, ela tem um índice de conhecimento, assim, gigantesco, né? Mas tem algum segredo, algum pulo do gato? Cara, eu sempre conversei um pouco antes de começar, né? Tentando deixar a pessoa o mais leve possível para gravar. Muitos ali nunca tinham gravado. Você mesmo falou que foi o teu primeiro podcast, né? Muitos não tinham falado, muitos não estavam acostumados a estar na internet, a gravar vídeo, a nada. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha e faz parte. Então, antes de sentar com a pessoa, eu sempre conversava um pouquinho para tentar deixar ela o mais tranquilo possível, para falar que era uma coisa leve. Falava assim, esquece as câmeras, não precisa ficar olhando para as câmeras, pensa que é uma conversa nossa. Né? Sempre falava para a pessoa esquecer as câmeras. E eu sempre começava perguntando da história da pessoa. Os nossos podcasts sempre foram assim. Cara, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho de onde você veio, o que você fez, quem é você antes, né? No caso, o nosso podcast era voltado para o mercado das vendas diretas. Então eu falava assim, antes da venda direta, quem é você? O que você fazia? Porque é uma pergunta que não tem certo e errado. É a história dela. Ela não vai errar, né? Não tem como. E as pessoas gostam de falar delas mesmas. Né? As pessoas já têm essa essência, né? Todo mundo gosta de falar de si próprio, gosta de se promover. Então, isso acabava fazendo a conversa desenrolar. Boa. Acontecia alguns problemas? Acontecia, que alguns episódios ficavam muito longos, porque, né, a pessoa demorava, sei lá, 1 hora contando a história, e aí, tipo, podcast para falar do assunto principal que a gente queria nem tinha começado. Né? Então, isso acabava, em alguns episódios aconteceu. Mas também aconteceu do contrário, da gente não estar tão 100% preparado para uma pessoa, e essa pessoa ir lá ter muito conteúdo, só que o negócio desenrolou tão bem e tão rápido que os entrevistadores ficaram sem saber o que perguntar para aquela pessoa e tiveram que encerrar o Antes do episódio. programado, alguma coisa assim. Não necessariamente antes do programado, mas sabe quando você termina algo e você fala assim, cara, eu podia aproveitar muito mais desse cara. Eu tenho um específico que aconteceu isso, que foi com o Vitor Basile, que eu falei, caramba, cara. E é muito louco que no seu caso ali, acho que talvez não dá pra generalizar, mas você tava num ponto de negócio, num centro, então passava muito liderança que, tipo assim, um dia que aquele cara vai estar ali e o cara mora no outro canto. Você tem. É aquilo, né? Mas muito legal, cara. O podcast com o Fabiano Barcelos mesmo, a gente gravou meia-noite. Nossa, é verdade. Acho que você chegou a me contar até muito. Acho que a galera gosta muito, assim, histórias, não só histórias, mas tipo assim, de origem, mas histórias de bastidor, sabe? Sim. Putz, eu quero saber o que ninguém sabe, sabe? O que acontece realmente ali, né?
o que ninguém vê ou atrás dos panos, entre aspas, no bom sentido da coisa. E você usou um termo que você falou, eu faço as perguntas que ninguém faz, né? Mas é muito louco que a maioria das pessoas não sabe nem o que perguntar, na grande verdade. Você tá num evento, às vezes, já vi diversas vezes o próprio Caio, ou diversos outros líderes que abriam para perguntas, né? E a maioria das pessoas não sabe o que perguntar, né? Então, assim... E muita gente, quando é um evento maior, eu vejo que muita gente acaba perguntando só para falar assim, eu perguntei. Só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela, exato. E aí pergunta algo que, você tem o tempo do cara ali. Você não tem que perguntar algo que é básico que você pode ler num livro. Que você tem ali de acesso o tempo todo. Ou que você tem aquela própria pessoa treinando em outro momento. Sim. Cara, você tem que fazer uma pergunta que você vai conseguir absorver algo que realmente vai fazer a diferença. Que às vezes é um pequeno detalhe, mas que vai fazer toda a diferença lá na frente. E eu trago um conceito que, assim, sempre que eu treinava, liderando alguém em alguma coisa, existe algumas pistas, né, para você conseguir identificar primeiro como que eu faço boas perguntas, ou talvez você possa trazer o seu ponto de vista disso, que eu acho que é muito massa, né? Mas, assim, na minha visão, você tem ali, por exemplo, dependendo da atividade ou empreendedorismo, que tipo de negócio a pessoa tem, ela tem uma série de atividades, uma série de habilidades que ela tem que desempenhar para atingir o resultado dela. E alguma ela vai ser não necessariamente ruim, mas talvez ela seja menos eficaz do que outras, que ela tem um pouco mais de fortaleza ali. Sim. Então, você tem 7 habilidades, 2, 3 você tem ali seu calcanhar de Aquiles, que é onde você tem mais desafios. Isso já é uma pista de que é ali que você precisa melhorar para você ir pro seu próximo nível. Então, assim, cara, faz perguntas que vão mudar teu jogo, né? Que vão literalmente te trazer algum benefício, levar a sua barra de alguma maneira. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que assim, são 2 pontos. O primeiro é esse, é a sua autoanálise, né? É você saber fazer a pergunta que vai te ajudar no teu processo. E o segundo ponto para você fazer boas perguntas é você ser um bom ouvinte. É você ouvir, conseguir identificar daquela outra pessoa que você quer fazer uma pergunta, que você quer fazer uma venda, você tá num evento. É você saber entender o que ela também tem que pode te agregar da melhor maneira. Né? O saber ouvir vai te ajudar a saber perguntar. É engraçado isso, né? Que a gente fala assim, a gente quer falar. Não, mas calma, primeiro você precisa ouvir, depois você precisa perguntar. Você precisa fazer a pergunta certa, porque se você fizer isso, você primeiro vai ter uma conversa maravilhosa. Sim. E vai ser uma troca muito grande entre aquelas duas pessoas. Com certeza. Né? E dentro de um evento, ou num podcast é mais fácil, né? Porque tá só você e outra pessoa ali, então você vai conseguir conduzir para onde você quer. Agora, num evento, eu acho que faz muito sentido isso. É você fazer a sua autoanálise ali daquilo que você precisa melhorar, mas você não precisa às vezes fazer a primeira pergunta, mas você escuta bem ali o que você conhece bem aquela pessoa que está falando, porque você foi num evento para ouvir daquela pessoa, então você talvez já conheça ela, e você vai ter alguma coisa ali que você vai tirar de experiência. Se você soube ouvir bem os ensinamentos que aquela pessoa já te passou, você consegue fazer uma boa pergunta que vai linkar os 2 pontos. O melhor que aquela pessoa pode te passar, Show. Ao mesmo tempo que vai resolver um problema que talvez você tenha ali no seu dia a dia que você queira melhorar, né? Bom demais, irmão. Falando do seu projeto Trivia, né? Isso, Projeto Trivia. Em todas as mídias sociais. Instagram, TikTok, YouTube. Show. Projeto Trivia. Fala um pouquinho disso, já deixa aí as mídias pra galera acompanhar, mas antes de mais nada, você comentou, né, em relação a entretenimento, mas especificamente como nasceu e o que de fato é o objetivo do projeto hoje. É assim. Eu acho que uma coisa que a gente analisou, tanto eu quanto meu irmão, que o mercado dentro da internet, ele não é mais o que era há 10 anos atrás. Não, sem dúvida. Acho que todo mundo percebeu isso, não só na internet, mas em qualquer outro negócio. As coisas mudam e mudam muito rápido. Se você pegar hoje os principais influenciadores do Brasil que trabalham com o YouTube, que hoje acredito que seja a principal plataforma que a gente tem, o YouTube, eles começaram gravando vídeos em casa, eles começaram gravando vídeos super simples, foram se desenvolvendo no processo, e depois de 10 anos eles são os gigantescos. É muito louco que a gente vê,
putz, vários posts do próprio Wendel, que eu vejo com mais frequência, e tem vários outros influenciadores que postam, 10 anos atrás, o vídeo tosco dele lá fazendo, aí ele põe o antes e depois, né? Muito incrível. Só que hoje, a internet ela não aceita mais isso tão bem. Eu vou te dar um exemplo, vamos lá. O Will é um especialista em vendas. Aham. Beleza. Só que, Will, você concorda que existem muitas pessoas na internet que são maiores do que você? Não tô falando melhores, Não, sim. mas que são maiores. Total. E bem maiores. Uhum. Se uma pessoa vai buscar um conteúdo de vendas dentro da internet, por que ela iria em você e não no Flávio Augusto? Sendo que os dois têm conteúdos ali dentro. Uhum. Você concorda que a probabilidade da pessoa ir no Flávio Augusto é muito maior? Sim. É muito maior. Beleza. Como que eu como que eu vou conseguir competir com isso? E foi isso que a gente começou a identificar dentro da internet, tá? Como que eu vou competir com um cara grande da minha área para eu poder construir a minha base de seguidores, a minha base de clientes, a minha base de prospecção? É aí que entram as outras duas mídias sociais, Reels, Instagram e TikTok. Tá? Por quê? O Instagram e o TikTok, vou falar principalmente do Instagram, tá? O Instagram ele tem 4 tipos de maneiras de engajamento ali dentro. Uhum. Reels, Feed, Story e Live. Basicamente é isso. Tá? A live é o ápice do engajamento. Se uma pessoa... eu não sei se você gosta de live do Instagram, eu odeio. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Só o negócio fica ali parado, você não consegue fazer nada além de deixar o teu celular ali. Você não consegue deixar a live rolando e mexer em outra coisa. É. Eu confesso pra você que, sei lá, acho que a live, na minha opinião, pelo menos pela minha experiência, eu usufruí mais na pandemia. E depois eu assisto raro. É raro assistir. É raro. Por quê? Raro. Porque é travado. É né? raro. E então a live é o ápice do engajamento. Se a pessoa assiste a tua live, é porque ela gosta muito de você. E eu acho que é por isso que a live do Instagram é dessa maneira. Porque ela quer que o algoritmo dela, ele quer entender isso. Será que essa pessoa realmente é relevante? Ou seja, se você faz uma live no Instagram e a pessoa assiste, cara, tudo que você fizer vai aparecer de primeira para aquela pessoa. Então a live é o ápice do engajamento, tá? Vamos para os outros 3 pontos. Reels. O Reels, que são esses vídeos curtos de até 1 minuto e meio, eles são entregues para as pessoas que ainda não te conhecem. Opa, pessoas que ainda não me conhecem, eu posso começar a construir uma base ali de seguidores que vão se tornar prospectos, que vão se tornar clientes. Então, o Reels, ele vai para as pessoas que não te conhecem. O Feed, ele é para as pessoas que já te seguem. Essas são as pessoas que vão ter acesso às fotos, às publicações do seu feed. E os Stories é para as pessoas que, além de já te conhecerem, elas já engajam com o seu conteúdo. Beleza, sabendo disso, como que eu vou construir o meu negócio na internet? Eu vou construir fazendo um vídeo no YouTube, fazendo diversos vídeos no YouTube. Eu fiz lá, Papo com Lendas, a gente fez mais de 1 ano de episódios e o negócio parecia que ia, mas não ia, ficava... Beleza. E se eu começasse a fazer isso no Reels, para começar a criar minha base de clientes, minha base de seguidores, minha base de pessoas que realmente... de fãs, né? Por que eu não começo nesses vídeos mais curtos, que ele vai entregar, porque eles entregam, tanto o Instagram quanto o TikTok, eles entregam... TikTok entrega um pouco mais ou não? Ou é mito isso? Entrega. Entrega mais, né? Assim, o TikTok, eu tive 2 problemas com o TikTok, tá? O primeiro foi porque nesse projeto novo que eu comecei, a gente decidiu publicar 4 vídeos por dia. Então eu publico 4 vídeos todos os dias, desde o dia 1º de abril desse ano. A gente já fez mais de quase 600 publicações. Uma constância, hein? Foi o primeiro ponto que a gente decidiu, ser consistente e ter volume. Porque a gente precisava fazer com que as pessoas a gente precisava ser visto. Na internet você precisa ser visto. E a gente sabe que se a pessoa ela vai para o YouTube, ela vai pesquisar exatamente aquilo que ela quer. E quando ela pesquisa exatamente aquilo que ela quer, existem muitas pessoas muito maiores que eu, que vai ser a opção dessas pessoas, que poderiam ser que é meu público-alvo. Quando você faz isso dentro do Reels e dentro do TikTok, você começa a atingir o seu público-alvo e o seu público-alvo ele assiste o seu conteúdo. Porque é 1 minuto e meio de conteúdo. É 1 minuto de conteúdo. Então eles começam a assistir esse conteúdo, eles começam a gostar de você. Por quê? E consistência é fundamental. Por quê? Porque não basta você aparecer uma vez. Você vai ter que aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ter que aparecer diversas vezes. Para quê?
Para que aquela pessoa que já te viu 10 vezes, ela fala assim, nossa, realmente eu gosto desse cara, eu vou seguir. Realmente eu gosto desse cara, eu vou acompanhar o conteúdo dele. Realmente eu gosto desse cara, eu vou comprar dele. Eu vou ver o que mais que ele tem. E a partir daí você constrói a sua base de fãs, de seguidores, utilizando essas estratégias que o TikTok e o Instagram fornecem para você. E a partir daí, dessa base, você consegue trazer essas pessoas para um conteúdo mais robusto de YouTube, por exemplo. Que é um conteúdo ali de 20, 30, 40 minutos, às vezes 1 hora de conteúdo. Agora, antes não era assim. Antes você simplesmente fazia os vídeos no YouTube e as pessoas iam chegar até você, porque você não tinha concorrência, porque o YouTube só era tudo mato há 10 anos atrás. E esses caras conseguiram, com o mérito deles, com a consistência deles, acreditando no projeto deles, eles conseguiram chegar nesse patamar. Hoje, a estratégia para você crescer ali dentro, ela mudou um pouquinho. E hoje a gente está acreditando muito nisso, nesses vídeos mais curtos, de 1 minuto, 1 minuto e 30, que vão entregar... Só que assim, de novo, não basta ser aquele vídeo que você grava na sua casa fazendo um videozinho no celular. Se você quer fazer algo profissional, você vai ter que fazer um vídeo profissional, que vai ter conteúdo, que vai ter edição, que vai ter... Ah, Estevam, mas eu preciso ter essa estrutura que vocês estão gravando esse podcast? Não, você pode fazer com o teu celular. Só que você faz com o teu celular, com um bom celular, com um bom áudio, e você faz uma edição ali num CapCut da vida ou num programa gratuito que você consegue Hoje em dia tem tanta coisa de IA muito boa para editar. Tá tudo na mão. A gente tem a faca e o queijo na mão. A gente só precisa do quê? Da consistência. Total. Do conteúdo, da consistência. E a partir do momento que você cria a sua base, cara, aí você consegue trabalhar em cima dela. Boa. Eu tenho exemplos que a gente ajudou a fazer isso também dentro da internet. Né? E para entender, assim, eu acho sensacional, acho que até pra galera que de repente, putz, tem um negócio, etc, e quer entender mais esse jogo, é fundamental tudo que você tá, né? Basicamente uma aula aí para quem tá começando, talvez. Mas o que é o projeto em si, o objetivo, assim, só para entender? Uma empresa que chega, você orienta alguém, você dá consultoria para uma empresa fazer isso, como que é? O Projeto Trivia, não, o Projeto Trivia ele é um projeto de entretenimento. A gente está construindo um canal. Tá? Um canal que, por enquanto, ele é forte no Instagram e no TikTok, que depois ele vai pro YouTube e ali ele vai se tornar um canal de entretenimento para as pessoas e a gente vai já está monetizando dessa forma. Tá? Ele não tem como objetivo vender nada. O objetivo do Projeto Trivia é o entretenimento. A gente vai estar construindo a nossa imagem através do entretenimento e a partir daí a gente vai ter outros acessos. Em paralelo a isso, a gente tem... ideias, não tem nada 100% pronto ainda, mas como o meu irmão ele já trabalha no estúdio com edição de vídeo, eu já tenho experiência também com a parte de vendas, com a parte de criação de conteúdo na internet, a gente, outro projeto com possibilidades de, utilizando o canal Projeto Trivia também, você quer crescer na internet? Eu te ensino a criar conteúdo, eu te ensino a fazer edições básicas para você fazer o teu conteúdo acontecer, eu te ensino qual que é o processo, qual que é o tempo que você vai levar, qual que é o que você tem que fazer na prática, e a gente não gosta de ensinar o que você não fez. A gente tem muito isso na internet, tem muita gente na internet que fez uma coisa e está querendo te ensinar outra. A gente tem muita gente na internet que fala assim, mas você fazer um vídeo que você estourou naquele vídeo porque você caiu e bateu a cabeça na mesa e todo mundo deu risada e o teu vídeo viralizou, isso não é bom para você. Mas será que não é bom? Se você utilizar esse vídeo para construir a sua marca depois, porque você cresceu, tem vários exemplos na internet disso. Muitos deles são mais no entretenimento, mas são pessoas que por causa de um vídeo construíram a marca delas e hoje os caras estão voando. Né? Eu posso dar 2 exemplos. O Matheus Costa, que é aquele cara que faz vídeo... Ele começou fazendo vídeo falando português errado na frente do pai. E o pai fica bravo, estoura. Levou o pai para as Olimpíadas em Paris, agora, com tudo pago. O outro é aquela menina que fala que é multibilionária, que o pai dela... Que o primeiro vídeo dela foi assim, tô brava com meu pai porque meu irmão ganhou um helicóptero de aniversário de 18 anos e eu ganhei só uma Porsche. A Cela. Eu sei. A menina utilizou isso pra... Ela criou um personagem, né? E até hoje o personagem é fortíssimo. Fortíssimo, só que ela utilizou ela construiu a marca dela através disso. Sim. Uma coisa que eu vejo que as pessoas na internet, elas querem
eu quero viralizar na internet, eu quero estourar na internet, mas ela não constrói uma marca. Aí você tem um prazo de validade. Você não vai conseguir crescer. Essas pessoas, elas são diferentes por quê? Porque elas criaram a marca delas, e isso vale não só para o entretenimento, mas para qualquer modelo de negócio que você vai criar dentro da internet. Você vai ter coisas que vão estourar, mas você tem que construir a sua marca em cima daquilo que estourou. Beleza, estourou, legal, o que eu faço? Vou continuar fazendo a mesma coisa. Não, calma. Estourou? Beleza. Por quê? O que as pessoas estão gostando do teu conteúdo? Aí você começa a construir a sua marca através daquilo. Entendeu? Mas a gente gosta de passar o que realmente a pessoa tem que fazer para ela ter o resultado final lá na frente. Não adianta estourar um vídeo. Ela vai ter que continuar na consistência, fazendo. Eu tenho vídeos aí de 1 milhão de visualizações que é um vídeo. Eu preciso de outros. É que já ficou super para trás, a gente já tá fazendo outro. E o negócio é tempo, não adianta. É tempo. Como qualquer negócio, você precisa de tempo. Show de bola, irmãozão. Bom, primeiro, podia ficar até amanhã aqui contigo trocando ideia. Pô, tá sensacional o papo. Mais uma vez, obrigado por você Eu que agradeço, que isso. por você ter vindo. Vamos marcar mais vezes, sem dúvida nenhuma. Acho que, Com certeza. apesar do pouco tempo, é legal esse gostinho de quero mais, né, que fica. E para encerrar, assim, um grande finale, eu queria uma curiosidade, aquela história de, sei lá, sabe... histórias de bastidores ou alguma coisa nesse sentido que de repente você consegue trazer pra gente. Eu lembro que você me contou em off aqui que teve um processo para você escolher a questão da montagem do estúdio e tudo mais, e também conhecer alguma curiosidade pessoal tua, né, tipo, em relação a áudio no geral, alguma paixão que você tem atrelada a isso, não sei se uma música, um show, estádio ou alguma coisa assim, que você pode trazer pra gente, aproveitando que a gente tá nesse templo sagrado da Shure aqui, agradecer mais uma vez a parceria que a gente tem aqui com a Shure. Cara, eu acho a Shure, eu não conhecia, né? Eu acho que muita gente não conhece pelo nome Shure, mas conhece pelos produtos, né? Você não conhecia aqui, né, o espaço? Não, não conheço. Não, antes de começar antes de começar o podcast. Começar o podcast. Tá. Né? A gente via lá o microfone de um cantor, a gente via um outro podcast que tinha um microfone da Shure ali, só que você não sabia, tipo, o tamanho. A dimensão que é. A dimensão da marca, Sim. tudo que tem, todas as tecnologias. E eu lembro quando a gente foi montar o nosso podcast, a gente foi montar o nosso estúdio, a gente montou porque o nosso objetivo era ter um podcast meu e do meu irmão. Então, antes da gente ter o Projeto Trivia agora, a gente teve a ideia de ter um podcast. E, pô, legal, vamos montar um estúdio. Tá, mas o que a gente precisa fazer para montar o estúdio? É mesa de som, é switcher, é televisão, é acústica, é vídeo, é áudio. E aí a gente começou a pesquisar. E a gente viu que o áudio, ele era o principal para você começar o seu podcast. Você poderia ter, às vezes, uma imagem não perfeita, mas o teu áudio ele tinha que ser o melhor. E aí a gente pesquisou vários tipos de microfones. Vários. A gente foi em loja para ver, para testar, a gente foi atrás, foi na internet. E, cara, não tinha como, a gente viu que não tinha como você trabalhar com algo que não fosse a Shure. Boa. Não tinha como. Então, a nossa primeira aquisição foram 4 microfones da Shure, exatamente desse modelo aqui. Top. Não tinha o que fazer. Né? Não tinha o que fazer. A gente falou assim, a gente vai investir, a gente vai comprar os produtos, mas vai ter que ser esse. A gente viu outros ali, a gente assistia podcasts que as pessoas tinham outros microfones para ver a diferença. Para pegar referência. E, cara, eu não sou nenhum tipo de especialista, tá? Nenhum. Mas é muito nítido. É bizarro a diferença de você ter um microfone bom e você ter um microfone mediano, você ter um microfone ruim. Não dá. Inclusive, eu já vi podcasts grandes, de empresas grandes, que começaram, que nem eram de podcast, aí decidiram criar um podcast, que não começaram com microfone Shure, e durou um episódio, 2 episódios, no terceiro já tava... Já aparecia ali. Como eu já tava já tava no meio, né? Eu reparava isso e falava assim, caramba, realmente... em 2 episódios o cara já trocou o microfone. Né? Então não tinha como. Então eu lembro que quando a gente montou, foi a primeira coisa que a gente decidiu investir, que a gente foi atrás, foi em ter o áudio perfeito. E o áudio perfeito ele vem da Shure, não tem como, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o mais marcante para mim, no caso, foi isso também.
né? Eu gosto muito da acústica de um estádio, por exemplo, né? Já fui assistir eventos de futebol americano, e se você for para Seattle, o estádio deles tem toda uma acústica voltada para que o barulho da torcida seja o mais alto possível. Inclusive, se eu não me engano, tá? O som do estádio do Seattle Seahawks já entrou em escala Richter. Qual que é esse estádio? O do Seattle Seahawks. Seattle, tá. Lá nos Estados Unidos. Mas estádio de futebol ou é futebol americano? Tá. Futebol americano. Né? Caraca, que doideira. É loucura. Toda a arquitetura é para que seja o ápice do barulho, né? Dentro do... Aí tem que ser raiz, né? Não é que nem o estádio do Atlético Mineiro que os caras botaram os alto-falantes. Não, você viu isso? Já vi. Puta, é foda. Vamos deixar essa para depois, né? Mas assim, então são coisas muito marcantes para mim. Sim. E eu acho que o ver o microfone... E aí eu reparo, né? Eu vejo hoje... se eu não me engano, uma vez eu vi um vídeo da Dua Lipa cantando, e ela tava cantando com o microfone de podcast da Shure, gravando o vídeo dela. Então essas coisas você começa a reparar, né? Total. E aproveitando, já que a gente tava nesse assunto de esporte também, a gente estava junto no Morumbis ontem, né? Bom demais. Primeira vez, você nunca tinha ido no estádio? Eu já tinha ido no estádio, mas eu não tinha ido assistir jogo de Libertadores ainda. Então foi uma estreia pra você. Foi pé quente. Graças a Deus. Isso aí, irmão. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Muito bom. E, acho que gerou grandes insights pra mim, né? Até puxando o filme na memória, quando eu assisti o episódio que a gente gravou junto, cara, eu já assisti umas 2, 3 vezes também logo na sequência, eu fiquei, empolgadíssimo, mas eu fiquei assistindo e percebendo o quão ficou tão, ficou muito melhor do que eu imaginava, sabe assim? Ficou muito bom. Foi um dos melhores, eu falei pros meninos depois, foi um dos melhores. Não quero trazer o mérito pra mim, mas eu digo assim, é muito incrível pra quem nunca participou, de ver que, assim, a experiência em si, quando você tá ali, é realmente algo muito fora da caixa. Não é que nem você sentar num café e trocar uma ideia, sabe assim? Você acaba, não sei, a atmosfera de um podcast, obviamente o host também, sabendo conduzir muito bem, que foi, você, naquele dia foi brilhante. Então, assim, é muito incrível o quanto realmente um papo como esse pode gerar muita coisa boa. E para quem tá assistindo, eu espero que tenha sido incrível esse também. E lembra de se inscrever no canal, né? Porque é isso aí, é a nossa métrica, é o que a gente consegue, é o que a gente precisa para continuar, para crescer, para poder entregar muito mais. Então se inscreve no canal, deixa seu like. E se você tirou algum insight, se você conhece alguém que quer empreender na internet, compartilha com essa pessoa também, porque com certeza vai ter muito insight valioso aqui no Willbecast. Boa, o mestre já fez aqui o jabá pra mim, então, galera, muito obrigado, principalmente a você que assistiu até o final, obrigado pelo teu tempo, tamo junto, até o próximo episódio, fique com Deus, tchau!